Hoje é dia da gente falar sobre fundos imobiliários analisando o RVBA, que é um fundo imobiliário específico focado em varejo, mas ele tem uma história interessante para a gente contar aqui no canal e você vai entender sobre o que esse fundo investe, no que ele está focado, o que o gestor vem fazendo, quais são as aquisições, se está interessante de comprar esse fundo agora ou não. Você vai tirar suas dúvidas assistindo tudo até o final, tá certo? Bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, bora pro vídeo. Claro que para a gente falar de fundos imobiliários, a gente vai falar do IFIX, que vem brincando de montanha-russa, subindo e descendo nas últimas semanas. Começou lá em janeiro, ali com uma crescente bastante motivadora, depois teve uma correção em março, abril, agora ele está meio que andando tendência a andar de lado, né, batendo ali 3.374 pontos. Quem investiu no IFIX desde o início do ano até a presente data, teve um acúmulo aí de rentabilidade de 1,81, mas isso é um pormenor porque quem investe em fundos imobiliários quer mesmo receber os dividendos de um fundo imobiliário que é seguro, e a gente vai entender se o RVBA, que é o fundo da Rio Bravo, que é específico para varejo, se vale a pena esse investimento, se vale a pena você colocar o seu suado dinheiro ali. Eu trago a atualização dele de abril para você entender o que é este fundo, tá? E para a gente começar a historinha do fundo, esse fundo é antigo. Esse fundo, RVBA, ele começou em 2012 e ele era um fundo específico de agência bancária, por incrível que pareça, né? Junto com o BBPO, que era específico do Banco do Brasil. Aqui, o RVBA, ele tinha muitos imóveis da Caixa Econômica Federal e do Santander. Então, passou-se os anos, em 2023, com a quarta emissão de cotas que ele fez para captar mais dinheiro no mercado, o que ele visou? Mudar um pouquinho a estratégia, por quê? As agências estão fechando, né? O mundo digital está cada vez avançando melhor, as pessoas estão precisando ir menos ao banco, então uma estratégia de diversificação, o fundo persistiu nessa mudança, tá? Ele tinha 100% em agências bancárias, depois ele quis migrar para essa parte do varejo. Hoje só 45% da sua carteira está em agências bancárias, se desfazendo de alguns ativos pertinentes com um bom valor e aportando em ativos que estão relacionados ao universo de varejo. Então, quando você está comprando as cotas do RVBA, você está investindo um pouquinho ainda nas agências bancárias, mas você está migrando os investimentos para a área do varejo, para as grandes lojas, tá? E o que esse fundo quer fazer? Esse fundo ele quer ter um foco maior nos imóveis do que em contratos específicos. Então, ele visa o que ele chama de high-end, de imóveis que dão uma experiência muito positiva para a pessoa que está ali comprando, né? Ele quer um imóvel bonito, um imóvel que seja valorizado, um imóvel que passe uma experiência ali para a pessoa que vai utilizar o varejo para poder fazer as suas compras, né? E esse varejo ali de renda urbana que ele está se caracterizando é mais para os atacarejos, para as grandes lojas de moda, para os artigos esportivos. Então tudo isso está dentro da ideia desse gestor, né? Então hoje a carteira dele está dividida em 68,8% em renda urbana, ele 25,1% em high-end, que são esses imóveis mais bonitos, digamos assim, e 6,1% também em participações nas lojas de shoppings. Então essa é a diversificação, ora que era uma diversificação mais bancária, tá? Ele ainda participa, que ficou 45% bancário, dentro dos 55% ele tem essa diversificação, renda urbana, high-end e shopping centers, tá? Ficou claro até aqui? E a diversificação dele justamente quando ele mantém esses 45% diversificado mais na nossa região sudeste, aqui, né, sul de Minas Gerais, mas basicamente 67% de São Paulo, são os imóveis. Então ele tem ali em segunda posição, depois de tomar tantos bancos, ele tem a parte alimentícia, depois ele tem o ramo esportivo, depois ele tem alguns imóveis vagos ali procurando novos inquilinos, shopping centers ele tem uma pequena participação, depois vestuário, casa em construção e outros, né? São aqueles imóveis que a gente vê grande de varejo para poder comprar coisas para casa, para poder comprar suas compras do mês, para fazer as compras das roupas, enfim, esses imóveis maiores aí a gente consegue ver que o fundo está focado nisso. Então, é o seguinte, só que ele não tem só isso na carteira. O RVBA, além dele ter esses imóveis, que são 73 imóveis, 100% do RVBA, ele tem alguns fundos imobiliários também presentes ali, incluídos nessa carteira. Então, olha só, dos 73 imóveis que ele tem, ele ainda tem 35 imóveis que são da Caixa Econômica Federal locados, né? Ele tem 15 imóveis
Para o Santander, ele tem 8 imóveis por Pão de Açúcar, aí já mudou um pouquinho, né, do varejo, ele tem 8 imóveis vagos, então ele tem uma taxa de vacância, mas vocês vão perceber que é uma taxa de vacância bem amena, tá? 2 imóveis para o Grupo Açaí, um para Centauro, um para Renner, um para o Itaú, um para o Coco Bambu e um para o M3 Storage, tá? Aí depois ele tem mais a participação no Shopping Iguatemi na Faria Lima, e depois pro lado dos fundos imobiliários ele tem ali o LASC11, e ele tem o SHPH e o CPSH11 também, que são imóveis, um ligado para shopping e outro ligado mais para a linha do varejo também. Então, de tudo que ele tem, 89% é fundo de tijolo, depois ele tem umas participações em fundos imobiliários, um pouquinho de caixa, um pouquinho de imóveis a receber. Quando a gente soma isso tudo, que dá o patrimônio líquido do fundo, né? Soma todos os imóveis, soma todos os fundos imobiliários, soma o caixa, a gente tira ali algumas despesas, né? Tira as aquisições, os CRIs, as dívidas, a gente tem um fundo que tem um patrimônio total de 1.355 milhões, tá? Por quê? De ativos totais dos imóveis específicos, imóveis físicos de tijolo, 1.428 milhões. 109 milhões em fundos imobiliários, 44 em renda fixa, 44 milhões, e 27 milhões para receber dos aluguéis. Depois ele tira ali as dívidas, né, 203 milhões de CRIs, depois ele tem outras despesas com 50 milhões, aí o patrimônio líquido desse fundo fecha com 1,3 bilhão, tá certo? Isso, quando você divide por todas as cotas disponíveis, dá 108,60, que seria a cota patrimonial, daí que se tira esse valor, entendeu? Tá? Então, para a gente entender desses 73 imóveis, mais a renda dos fundos imobiliários, mais essas trocas que ele faz, né? Vou vender uma agência, vou comprar uma loja de varejo, isso está descrito na DRE desse fundo, onde aqui a gente pega o mês de abril, por exemplo, ele teve uma receita ali, basicamente, de 16 milhões, 454.380, tá? Esses 16 milhões é o seguinte: de locação, 13 milhões. Depois venda de imóveis, mais 2 milhões e 600 mil. Depois de receitas financeiras, que é lucro de caixa, né, dinheiro rendendo na renda fixa, 1.773 mil. Depois ele tem dividendos dos fundos imobiliários, 817 mil. Depois ele tem outros valores aqui que ele não conseguiu destacar pra gente, né, 355. Então, com isso, ele tira as despesas e desses 16.454, o fundo distribui ali em forma de dividendos para a gente 12.485 mil, o que dá atualmente R$1 por cota, tá? E a gente vai entender essa distribuição de dividendos mais para frente. Tem mês que ele deixa um pouquinho de caixa, tem mês que ele distribui mais, para ele ter essa certa segurança e previsibilidade. Quando a gente olha em termos dos dividendos, você vai entender essa previsibilidade, a gente percebe que ele vem meio que ondulatório, né, de 2016 para cá, mas está aumentando aos pouquinhos isso aí, né, 2021 R$10,97 por cota, 2022 R$12, aí 2023 já foi R$11,75, quase para a par, né, e até na presente data aqui, ele distribuiu R$4, que foi R$1 para cada mês, né, janeiro, fevereiro, março e abril. Tá? Então, R$1 por cota, porque a ideia dele é justamente ter esse dividendo mais estável de R$1. Então, se você procura um fundo imobiliário que vai te pagar um dividendo mais previsível, que é diferente dos fundos de papéis atrelado ao IPCA, você vai ter esse benefício aqui com a RVBA 11, por exemplo, né? Que é o que eu gosto bastante também, particularmente, né? Então, o que é esse fundo de varejo específico, né? Ou seja, um fundo que está migrando ali para o varejo, que tem 73 imóveis desde 2012, 1,3 bi de patrimônio líquido que a gente já falou, cota patrimonial de R$108, mas o mercado está disposto a pagar o quê? R$110. Aparentemente, os fundos de renda urbana, eles estão sendo negociados num ágilzinho aí de 2%, né? O P sobre VP 1,02, mais ou menos justo, né? Não tem nada muito caro, não. Hoje tem 60 mil cotistas, é um fundo até relativamente pequeno, mas ele vem crescendo com o passar dos meses, uma liquidez boa de 1,2 milhão, de liquidez média diária, então isso é bastante fácil de negociar esse fundo no mercado, que pagou um dividend yield atrativo para varejo, tá? 10,8% nos últimos 12 meses. É um fundo interessante aí para você analisar os dividendos, tá? Lembrando que não é recomendação de investimento nenhum. Um ponto de atenção para a gente ficar é a vacância física, né? Dos 73 imóveis, 7% ali, que são 8 imóveis vagos que ele tem, 7,4% de vacância, mas
é uma vacância que não atrapalha tanto esses números aí. A média de contrato dele é de 7,3 anos também. E aqui são todos os dados que eu já citei anteriormente, né, tá? Que ele tem ali a sua área bruta local de 194 mil metros quadrados, 10 inquilinos, né? Um diversificado, tá? Um pouco concentrado em caixa econômico, mas eu acho que é meta do fundo mudar um pouquinho esse parâmetro, né? E para a gente entender mais sobre o RVBA, a gente precisa ler a carta do gestor do mês de abril de 2024 para a gente ver a atualização. Nesse mês, o que aconteceu? Ele, na verdade, receitou R$1,21 por cota, mas distribuiu só R$1, porque esse R$1,21 foi devido à alienação, foi a venda de alguns ativos que ele vem fazendo e rescisões de contratos atípicos, né? Então ele tem essas rescisões, o inquilino para de fazer parte do imóvel e dá para ele a multa, e ele consegue também vender esse imóvel, ele recebe esse a mais, tá? Deixa ele em caixa para quê? Para ele poder utilizar em compras futuras, em negociações futuras, assim também como ele fez a alienação do imóvel aqui perto de onde eu moro, tá? Em Belo Horizonte, ele vendeu por 18,5 milhões uma agência ali do Santander, uma agência bastante bonita até, particularmente. Ele teve uma taxa interna de retorno de 12,14%, bem interessante, né? Então a ideia dele é ter comprado no passado essa agência, esperou o mercado se valorizar, vai lá e vende, tem o lucro, distribui para a gente ou faz outras aquisições mais estratégicas, né? Com isso, com essas conclusões aí, ele movimentou 154 milhões em vendas, né, distribuindo 46 em ganho de capital e 32 milhões acima do valor patrimonial, que seria o lucro ali excedente, tá? Mais outra movimentação que ele fez também foi vender um imóvel em Capão Redondo por 11 milhões e 600 mil, com uma taxa interna de retorno de 19,9%. Então, o que é a ideia do gestor? O gestor faz isso visando alguns princípios básicos, 3 que ele cita aqui para a gente. Primeiro, maximizar o retorno e extrair valor dos ativos imobiliários, ou seja, comprar no preço barato e vender mais caro. Diluir as exposições de agências bancárias, então tendo a entender que ele quer se desfazer mais dessas agências e comprar imóveis de varejo, fazer esse pivô ali no seu gerenciamento, né, no conceito do fundo, e depois também reforçar a geração de resultados extraordinários com lucro nas operações, né, comprar barato e vender caro, pivotar o negócio e ainda ganhar um lucro em cima disso. Bastante interessante, né? É bem legal ali a ideia dessa gestão, tá? E por último aqui de atualização do gestor, é que nos próximos 2 meses aí, para um imóvel recém-adquirido, ele vai estar construindo um imóvel build to suit, né? Ele vai construir para alugar especificamente para Porto Belo este imóvel, né? Que é um dos tipos de contrato, é esse, build to suit, né? Build to suit, ele vai construir para alugar. Então ele constrói de acordo com as características daquele inquilino. Isso promove um contrato mais longo, 10, 15 anos, com uma taxa de retorno bastante interessante, enfim, todas essas coisas. Com isso, o fundo ele vem ali desempenhando meio que lateral até maio de 2024, teve uma pequena queda, mas agora vem se recuperando e custando R$ 110,42. Se a gente analisa ele juntamente com o último fundo que eu analisei aqui de renda, que é o HGRU, a gente percebe que um está com um dividendo um pouco mais alto, né? O RVBA está com um dividendo um pouco mais alto, o HGRU com 9,45, tá? Preço sobre valor patrimonial, em termos de se tá caro ou barato, os dois estão com 2% de valor a mais do que deveriam valer, né? Basicamente, o HGRU ele tem um potencial de crescimento de dividendos um pouco maior, mais exponencial do que os dividendos do RVBA, apesar do dividend yield do RVBA ser maior. Então, a potencialidade de o HGRU ir pagando mais e mais dividendo com o passar dos anos mostrou-se maior do que o RVBA, tá? Mas enfim, são 2 fundos imobiliários bastante interessantes. Se você não viu sobre o HGRU, você vai clicar aqui e assistir, porque aí você vai conseguir comparar qual os dois faz maior parte da sua tese de investimento, tá? Espero que eu tenha conseguido aqui tirar suas dúvidas, reunir ali todas as informações pertinentes que eu acho importantes para a gente poder analisar um fundo imobiliário, que é quantos imóveis, quais inquilinos, quanto que tem de vacância, como que esse fundo ganha dinheiro, quais as movimentações do gestor, o gestor é ativo, passivo, ele está dormindo no ponto, ele está tentando movimentar a carteira, né? Tudo isso entra numa análise de fundos imobiliários que você aprende aqui no canal a ficar cada vez mais esperto aí, tá certo? Muito obrigado por ter ficado até aqui, não deixe de deixar o like, não deixe de deixar o like aqui pra mim, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque eu faço o vídeo, você já vai receber aí, já vai assistir
de primeira mão. Comenta pra mim, eu preciso saber sinceramente de você, qual que você gosta mais, HGRU ou RVBA, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, até mais.